direita, mas não é do grupo do ex-presidente. É isso. Na verdade, não é mais, né? Eu sou de direita e por isso não sou do grupo do ex-presidente. Porque ele não é de direita? Imagina, você perguntar para o Bolsonaro qual foi o primeiro autor conservador, ele vai falar, sei lá, Olavo de Carvalho. Não encostou, não passou E nunca foi empresário? 1000 quilômetros de Burke, de Russell Kirk, até aqui de Lacerda, não precisa ir muito longe. Não tenho a menor ideia do que se trata. Então o senhor que é direita. De conservadorismo, liberalismo ou de direita, né? Agora, ele traiu o próprio eleitorado, ele traiu quem depositou a confiança dele nas eleições de 2018 a partir de uma série de medidas. Quando ele nomeia um petista para a Procuradoria-Geral da República, que inclusive me investigou várias vezes sem ter nada, né, por pura perseguição política, amigo íntimo de Zé Dirceu, que acaba com a Operação Lava Jato. Né? Na campanha ele dizia, não, vou indicar um PGR da Força Tarefa da Lava Jato. Chegou na hora do vamos ver, indicou amigo do Zé Dirceu, que acabou com o modelo de Força Tarefa e proibiu qualquer Ministério Público de qualquer estado de ter o mesmo modelo. Depois ele disse que vai endurecer a luta contra o crime e sanciona o juiz de garantias, que foi uma medida tão garantista, mas tão garantista e tão pró-criminoso, que até o Supremo Tribunal Federal, que hoje é um tribunal marcado pela impunidade, disse, peraí, Bolsonaro, aí você tá ajudando muito o bandido, nem isso, aí não vamos deixar. Aí o Toffoli deu uma liminar falando, juiz de garantias que Bolsonaro sancionou, não vamos aplicar, porque aí já é avacalhação. Quando o Supremo chega no nível... que não tinha condições, né? Chega no nível não tinha condições técnicas. De implementar, não tem nem juiz suficiente para fazer isso, né? Se dividir o juiz da fase de instrução e de inquérito inquisitorial do juiz que vai fazer depois do julgamento. Tem cidade que não tem um juiz que mora fora da comarca. Exatamente. E aí, depois tem o afrouxamento da lei de improbidade administrativa, né? Se fosse o Lula fazendo agora, os bolsonaristas estão fazendo um escândalo. É a promoção da corrupção, é não sei o que lá. O Bolsonaro mandou, aprovou com o voto dos petistas e dos bolsonaristas. A mesma coisa a PEC da vingança, que, por sorte, nós conseguimos derrotar. Bolsonaro manda uma proposta de emenda à Constituição para aumentar o número de indicações do Congresso Nacional ao Conselho Nacional do Ministério Público para perseguir promotores que combatem a corrupção. PT e Bolsonaro votando junto. PEC da impunidade. Os bolsonaristas apresentam uma PEC para que o deputado não possa ser preso nem em flagrante de crime inafiançável. E que, em caso de ser preso, fique na Câmara. Assim, é uma piada pronta, né? Todo mundo já tem uma imagem muito boa da Câmara dos Deputados. Você ainda vai lá e transforma em presídio, a rapaziada vai falar, não, cerca todo mundo aí já e deixa. Então, Bolsonaro descumpriu essas promessas e do ponto de vista econômico também. Qual foi a última grande reforma do governo Bolsonaro? Foi a PEC Kamikaze. Cujo nome Kamikaze foi dado pelo próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, que criou um rombo de 150 bilhões de reais. O interessante é que todo mundo que pensa como o senhor, que é do grupo, né, que foi eleito, a primeira eleição foi uma forte influência dele, eu não tenho dúvida. A sua eleição. Minha? Influência do Bolsonaro? A primeira não, Deus me livre, Maria. Eu tenho um trabalho próprio, eu tenho uma trajetória própria. Eu não colei no Bolsonaro. Não, a primeira foi o grupo todo, né? E o senhor estava entre esses grupos de direita que faziam a força do Bolsonaro. Não, mas não, Zé, eu me nego a aceitar que eu me elegi na primeira eleição por causa do Bolsonaro. Toda a trajetória que eu construí durante o impeachment, e inclusive... No MBL. No Movimento Brasil Livre. E inclusive, quando perguntado no ano de 2018 sobre o que eu acharia de Bolsonaro, eu dizia que seria um desastre, né? E declarei voto útil nele no segundo turno, e com ele pedindo, né, depois da facada, que nós o ajudássemos ali no Nordeste, mas depois que eu já estava eleito. E outra coisa, no meu estado tinha Eduardo Bolsonaro. Então, se algum bolsonarista fosse escolher um deputado... não tenho a menor dúvida de que olhando o Eduardo e olhando para mim, votaria no Eduardo. Por falar na época, né? Exato, Joyce em Eduardo Bolsonaro, ele está nos Estados Unidos, tivemos essa resposta aí, essa fala, essa defesa que Donald Trump fez do ex-presidente, mas os bolsonaristas ficaram animados, disseram que com isso, talvez Bolsonaro consiga ali sair candidato no ano que vem. E outros já começaram a colocar Eduardo Bolsonaro como um possível substituto do presidente, caso ele não consiga a candidatura. Nós já ouvimos lá no Congresso, eu já ouvi especialmente, que esse nome seria Flávio Bolsonaro e não Eduardo. Tem também Michele. Enfim, Bolsonaro tem ali, ele acha que o nome Bolsonaro na urna ainda dá muito ibope, pode levar para o segundo turno. Qual a sua avaliação? O senhor acha que a tendência aí com Bolsonaro, ou um nome Bolsonaro, não sobrenome Bolsonaro, ou o preferido é Tarcísio de Freitas, tem também Ronaldo Caiado, que ontem fez um jantar com a bancada.
Qual a sua avaliação aí desses nomes da direita que estão colocados para concorrer contra o presidente Lula? Eu vou discordar de um pressuposto da sua pergunta de que os bolsonaristas ficaram animados com o Trump. Os bolsonaristas estão fingindo ficar animados para vender uma falsa esperança de que o Bolsonaro tem alguma chance de ser candidato. O Trump fez uma bravata. Ele não vai mover uma palha para o Bolsonaro recuperar os seus direitos políticos aqui, muito menos para o Bolsonaro ser solto quando ele for preso aí da expectativa do final do julgamento, que é o final desse ano. Então, assim, não teremos Jair Bolsonaro candidato, Jair Bolsonaro sabe disso, sua família sabe disso, os deputados bolsonaristas sabem disso e admitem nos bastidores, né? Então não tem ninguém animado, tem gente fingindo e utilizando os bolsonaristas de massa de manobra para tentar vender essa falsa esperança e ganhar algumas visualizações e crescer um pouco seus seguidores para aumentar sua votação na próxima eleição. Em relação a ser alguém da família, os próprios bolsonaristas, né, reclamam do Bolsonaro ser hegemônico e paranoico, né? Ele não confia em ninguém, ele não tem aliado, ele tem família. Ele fala, olha, se for o Flávio, né, se for o Eduardo, aí sim, da Michelle até, eu já ouvi de um ex-ministro do Bolsonaro, que um sujeito como o Bolsonaro, com o perfil dele, com o pensamento que ele tem sobre mulheres e que se divorciou 2 vezes, jamais ia apoiar a mulher para a presidência da República. E eu acho que esse raciocínio faz sentido. Os filhos, o Eduardo, coitado, ele passou, sei lá, já 12, 10 anos na Câmara dos Deputados, nenhum projeto importante aprovado, nenhuma relatoria importante aprovada. Ele utilizava a Comissão de Relações Exteriores para ficar viajando com dinheiro público ao redor do mundo, né? Ele, aliás, ele entrou na política forçado pelo pai. Ele ficava surfando lá na Austrália, ouvindo forfã, né? Foi colocado na política sem ter a menor vocação para isso, né? Então, eu vi que, pois é, é verdade, ele ficava surfando. Lembra da troca de mensagem que foi fotografada por um jornalista? Fazendo hambúrguer. Fritando hambúrguer nos Estados Unidos em que o Jair está conversando com o Eduardo e o Eduardo está na Austrália e ele fala, cuidado com o que você vai fazer aí que eu não vou depois te tirar da cadeia, vão comer o seu fígado e o meu. Jair mandando mensagem pro Eduardo. E aí, veja só como essa família é muito unida, né? O Eduardo responde o seguinte, não me compare com o bosta do seu filho, referindo-se ao Jair Renan, que é o filho mais novo, que hoje é vereador de Balneário. E que queria ser influencer, né? E que, coitado, tem problemas cognitivos insanáveis. Mas destruiu a família. Mas é isso. Mas é estranho. Sabe o que é, deputado? É porque nós estamos num momento que alguns, né, acham que quem fala que o cabelo do Bolsonaro está errado é petista. E no PT é a mesma coisa. Quer dizer, não existem só esses dois lados. Na política e no mundo e na vida. Graças a Deus. Que é a famosa... Isso é famoso na dialética erística, né, que é o que estuda a arte do debate, como a falácia da falsa dicotomia, né? Você finge que só tem 2 opções para forçar uma pessoa a escolher uma delas, quando nenhuma delas atende ao que aquela pessoa acredita. Mas o senhor estava falando, faltou o senhor fazer uma análise aí do Flávio. Perfeito. Não, o Flávio é o que não tem a menor condição de disputar, porque ele tem telhado de vidro, né? Ele está lá até hoje sem explicar como é que ele comprou aquela mansão lá de não sei quantos milhões, tendo a renda de senador da República. Então eu não vejo condição de ninguém da família disputar. Os presidentes de partido do Centrão estão pressionando muito o Bolsonaro para ele apoiar o Tarcísio. Tarcísio é o nome dos grandes presidentes de partido, do Kassab, do Ciro Nogueira, do Marcos Pereira, do próprio Valdemar da Costa Neto, que aliás é irônico, né? Hoje os deputados bolsonaristas estão no partido presidido pelo cara que foi preso no mensalão do Lula, né? E tá tudo bem, tá tudo bonito. Ele vai lá e discursa na Paulista do lado do Bolsonaro falando vida, família, saúde. Assim, ele não sabe nem falar um lema terra, família e pátria, né? É uma coisa simples. Pátria, família e liberdade. Pátria, família e liberdade. TFP ele também não sabe, mas ele tá lá junto com o Bolsonaro, então hoje ele é um cara de direita, né? Então, assim, existe essa pressão, né? Agora, os sinais que o Tarcísio passa nos bastidores olha, só vou com o apoio do Bolsonaro e com uma grande coligação me apoiando. Eu acho que existe aí um grande projeto que eu vejo com receio, porque se o Tarcísio, na eleição, já começa coligado com PP, União, PSD, Republicanos, PL, ele já vai ser presidente da República devendo um boleto que é impagável.
né, ele já Como assim? vai... Explica melhor aí Vai pra engessado, gente esse né? boleto. Não, alguém acha que o Valdemar da Costa Neto apoia um candidato por idealismo e republicanismo? Não, o Valdemar quer ministério, quer emenda, quer cargo, né? Alguém se engana que algum presidente de grande partido está apoiando o Bolsonaro porque faz arminha com a mão? Não, é gente que foi base desde do Collor, passando por todos os governos até agora o Lula. Né? É gente que votou o teto de gastos e depois votou a PEC da transição. Né? Gente que revogou os próprios projetos que aprovou, gente que não acredita em nada, cuja ideologia é cargo e emenda. Deputado, então, se o Tarcísio já sai com esse megazord, né, da eleição... Vai ser engessado. Ele né? vai chegar com os ministérios todos loteados para gente que não está preocupada em Nosso tempo está acabando, eu queria ouvir política o senhor, pública. que é um ponto que o senhor trabalha muito aqui, sobre segurança pública, né? Vai ser um grande assunto. E eu interessei muito no discurso do senhor, quando o senhor disse que é preciso dar um choque, e fala até no exemplo de El Salvador. Como é que seria isso, essa mudança radical na segurança pública? Eu acho assim, quando a gente fala de mudança radical, estou falando de uma nova Constituição. Com essa Constituição, não é possível ter a legislação dura como a gente precisa. Mais de 90% dos países da OCDE têm prisão perpétua ou pena de morte. Né? Nós não temos nenhuma delas vedado por uma cláusula pétrea. Então, precisamos de uma nova Constituição para ter pena de morte e prisão perpétua. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós precisamos de uma Constituição que permita que a gente adote o direito penal do inimigo, que é uma doutrina alemã em que nós enxergamos faccionados, membros de máfia, facções criminosas, milicianos, como um exército estrangeiro invadindo o nosso país e que, portanto, quando eles são julgados e quando eles entram em confronto com a polícia, eles não têm os mesmos direitos e garantias do que um cidadão comum tem. Né? Eles são tratados como, de fato, um exército inimigo invadindo o nosso país. Guerra, né? É uma guerra. Literalmente, o que eu defendo é uma declaração de guerra formal, constitucional, contra o crime organizado. Não é guerra retórica, é literalmente um esforço de guerra. Literalmente nós produzindo armamentos, nós levando tanque, se necessário levar caça para territórios dominados, né, pelo crime organizado. Em termos de reformas, por assim dizer, né, de trabalhar com o que a gente tem hoje, tem 2 projetos importantes que eu aprovei no ano passado. Um foi a prisão preventiva para quem comete crime com violência ou grave ameaça, né? Quem é pego em flagrante perde o direito de responder em liberdade, para acabar com esse entra e sai e esse retrabalho da polícia. E o outro projeto também de pena para furto, roubo e receptação, porque hoje a pena é baixa, principalmente para furto e receptação, num ponto de não dar cadeia, né? Porque uma pena abaixo de 4 anos se transforma em restritiva de direitos e uma pena abaixo de 8 anos não termina em regime fechado, você começa no aberto ou no semiaberto. Então, o endurecimento dessa pena, principalmente na receptação, que é o elo econômico do crime, porque se não tem quem receba e venda, não tem quem roube para depois vender e repassar e transformar isso em dinheiro. E receptação, como não tem violência nem grave ameaça, tem uma pena baixa porque o legislador entendeu que era o crime menor. Mas é o elo econômico fundamental para a indústria de assaltos que nós temos hoje.